Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira da quinta semana da Quaresma. O Evangelho é João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, um trecho do Evangelho de São João, em que Jesus aparece dizendo da sua origem. A origem de Jesus é divina. Por isso, antes mesmo de Abraão, Jesus já existia. Mais uma vez, os judeus são surpreendidos e se irritam com as proclamações divinas de Jesus. Não acolhem Jesus como Deus. Não acolhem a palavra, a presença, a pessoa de Jesus Cristo. Os judeus não entendem que Jesus é a realização daquela promessa que Deus já havia feito há anos a Abraão. Acreditava-se que Abraão teve a visão do dia do Cristo ressuscitado, do Messias, que Deus concedeu a Abraão a visão de toda a história. Mas não acreditavam que Jesus era, de fato, o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia revelado já a Abraão. É difícil falar a pessoas que têm o coração fechado, que estão completamente fechadas à verdade. Jesus é esse que tenta amolecer o coração deles, tenta fazer com que a fé possa enxergar aquilo que a lógica inicial não consegue ver. Inclusive, dialogando com eles a respeito da morte. A morte, para eles, tem um caráter de extinguir a existência. E Jesus quer mostrar para eles que nós temos como enfrentar a morte pela fé. Jesus é quem abre essa brecha para a vida, abre uma brecha de compreensão para a ressurreição. E se a gente tem uma compreensão mais ampliada a respeito da vida, nós vamos enxergar para além da história que coloca um dia de começo e um dia do final. A vida de Deus ultrapassa esses limites do nascimento de alguém e da morte de alguém, do início da história de algo ao fim dessa história. A história do mundo, com seu início, e o final também prometido da história do mundo. A vida de Deus está para além de tudo isso. Mas é difícil para os judeus compreenderem isso e pegam pedras para matar Jesus. O desejo deles já vai se formando no coração. Quando alguém tem a vida, o coração carregados de ódio, não há palavra que convença a mudança. Não há palavra que amoleça aquele coração. As palavras de Jesus parecem ser em vão aqueles que só têm no coração o desejo de matar Jesus. Não estão abertos, não se sentem verdadeiramente livres para acolher Jesus.
nós também estamos caminhando para nos encontrar com Jesus na Jerusalém eterna. Nós estamos nos preparando mais uma vez para acompanhar Jesus em Jerusalém durante a Semana Santa. Abramos o nosso coração, abramos a nossa vida para que não sejamos apenas mais um dentre esses que apenas viram Jesus como alguém que teve início e fim, como alguém que nasceu e morreu, e não olharam para Jesus como o verdadeiro Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.